Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje com o professor Hélio Pires, que tem um trabalho muito fantástico nessa parte da questão dos vikings na Península Ibérica, que é um trabalho muito interessante. Ele vai também apresentar alguns aspectos, né, sobre o trabalho dele nessa área de estudos na Era Viking, que ele realiza também em Portugal. E vou passar agora a palavra para o convidado, né, para fazer uma apresentação para a gente sobre o trabalho dele. Professor Hélio, muito obrigado por estar aqui presente no canal, é uma honra. Inclusive, Obrigado. queria dizer que me inspiro bastante no seu trabalho, até para Obrigado. fazer o doutorado, essa questão das vikings na Península Ibérica. Como que o senhor começou com esses estudos da Era Viking em Portugal e como que surgiu a ideia, né, de montar um livro sobre essa questão, essa pesquisa da passagem dos vikings na Península Ibérica? A origem foi com uma disciplina na faculdade sobre mitologia, a história das ideias religiosas. Envolvia pelo meio mitologia nórdica, ganhei interesse, procurei mais e a partir daí fui puxando o tema. Saltou da mitologia para a história propriamente, associada a ela vem a arqueologia e a partir daí estás mergulhado no tema, já não sais. É uma, é uma viagem só de ida. Legal. E a ideia de montar, no caso, né, um livro, como o senhor fez essa descoberta, assim, como que o senhor fez os estudos relacionados a essa passagem dos nórdicos na Era Viking pela Península Ibérica? Como que foram surgindo esses dados? Isso começou quando eu fiz o mestrado na Suécia, sobre vikings, precisamente. Foi lá que eu encontrei as primeiras referências em estudos, não em fontes medievais ainda, referências a vikings na Península Ibérica. E aproveitei esse tempo para fazer um trabalho de semestre para uma das disciplinas. Como o tema parecia ter mais informação que estava por descobrir que eu não tinha encontrado ainda, decidi mantê-lo, recuperá-lo quando voltei para Portugal como tema de doutoramento e a partir daí sim comecei a investigá-lo a sério, até porque na Suécia as fontes que estavam lá disponíveis eram limitadas. Tudo o que fosse fontes portuguesas ou espanholas havia lá em quantidade limitada. Essas só as encontrei a sério quando voltei para Portugal. E mesmo em Portugal e depois na Galiza, não foi fácil encontrar algumas delas. Porque infelizmente a pesquisa que já havia feita não era de melhor qualidade. Muitas vezes referiam acontecimentos, ataques, passagens, episódios, mas sem referenciar qual a fonte onde foram obter informação. Então eu dei por mim, volta e meia, a fazer um bocado o papel de Sherlock Holmes a procurar as fontes. Tinha só assim dados muito soltos, portanto dava por mim tardes inteiras numa biblioteca, ou em Lisboa, ou na Galiza, com literalmente 5, 6 livros ao meu lado e desfolhá-los página a página, documento a documento, para procurar onde é que estavam as fontes dos episódios referidos em alguns estudos. Em alguns casos isso correu bem, noutros não encontrei nada que substanciasse as afirmações. Portanto, foi um trabalho que começou com um ensaio pequenino para uma disciplina, depois fui puxando o tema e depois foi todo 2, 3 anos de pesquisa, com muitos momentos cansativos, frustrantes, outros com mais sucesso, mas que levou o seu tempo. O livro, depois feita a tese de doutoramento, foi a questão de revê-lo e submeter para publicação por uma editora. Também demorou um bocado, porque não foi logo a primeira editora que aceitou, tive de estar assim um bocadinho a tentar, mas isso é normal. Não, é um trabalho assim interessantíssimo, tanto que foi o que motivou, né, a chamá-lo justamente para entrevista. E assim, o que a gente tem, por exemplo, dos dados arqueológicos, principalmente, tem algum fator arqueológico relacionado a essa passagem? E que na Península Ibérica, não. De momento, pelo menos. Há algumas hipóteses que estão, agora não sei em que estado é que elas estão, mas há uns 2 anos atrás chegou-se a falar de uma escavação arqueológica perto de Santiago de Compostela. Não sei em que pé é que isso estava. Eu sei que eles tentaram obter financiamento, não sei se conseguiram avançar e se o obtiveram, se encontraram já alguma coisa. Mas de momento não há vestígios arqueológicos da passagem dos vikings pela Península Ibérica. O que há é registros escritos e espaços, fortificações, povoações que sabes que já existiam à época, que foram atacados,
mas não há nenhuma marca física dessa passagem, só há um registro escrito. Infelizmente. Interessante. Não quer dizer que não Infelizmente. exista. Simplesmente, talvez ainda não se tenha encontrado. Porque o problema dos achados arqueológicos é que estamos a falar de uma zona, que já foi há cerca de 1000 anos atrás que aconteceram os ataques, em espaços que, nesses 1000 anos de lá para cá, já foram muitas vezes alterados, remexidos, construídos, reconstruídos, e isso vai apagando os dados arqueológicos. Ou eles estão muito mesmo no fundo, ou então já foram mais que remexidos e é difícil encontrar alguma coisa hoje. Portanto, há esperança, mas não esperemos em pé, vamos para assentado, porque de momento não há nada ainda. Tá certo, não, é muito interessante. E, professor, a perspectiva, por exemplo, que o senhor tem trabalhado com questão de fontes de sagas, de Edas, quais são os temas ultimamente que o senhor também tem trabalhado com relação a essa parte da mitologia nórdica? Como que tem influenciado isso também no seu trabalho? Eu ando um bocadinho agora atrás das questões que envolvem a identidade de género, por exemplo, mulheres guerreiras ou homens efeminados. Tenho trabalhado um bocadinho nisso. Em parte porque é um tema interessante, porque muitas vezes é um contraste brutal com os nossos dias. Noutras vezes porque não é bem um contraste, porque esta questão de identidade de género está muito em voga e por isso é interessante ver como é que nós hoje lidamos com isso em comparação como é que essa questão era lidada no passado e porque depois também nos últimos anos tem havido bastantes avanços nesse assunto. O mais conhecido foi aquela sepultura na Suécia que durante cerca de 100 anos, 100 e tal anos, pensou-se que era de um homem, com base apenas nos artefactos. Portanto, temos um esqueleto. Eu com o esqueleto só de olhar, não sei se é homem ou mulher, mas tinha lanças, pontas de flecha, espadas, escudos, era um homem. E, entretanto, em 2017, se não me falha a memória, fez-se a análise osteológica, isotópica, genética, que se percebeu, não, era uma mulher, biologicamente era uma mulher. Se ela se identificava como homem, ou se apesar de ser vista como homem, é outra questão. E é que o debate fica interessante, porque nós podemos, para a análise de restos mortais, perceber se biologicamente era masculino ou feminino, mas isso é diferente de dizer se socialmente ou até individualmente a pessoa identificava-se como sendo de género feminino, masculino ou outro. Porque também não podemos pôr a parte da hipótese de, no passado, ter havido pessoas que se identificavam ou eram identificadas como não binárias ou terceiro género. Perfeitamente possível. E é interessante trabalhar estes temas, uma vez mais, comparando com o presente. De certa forma, a pessoa consegue perceber ou lidar melhor com estes temas hoje, quando já tem algum conhecimento sobre como é que eles são trabalhados ontem, no passado. Porque muitas vezes, quando se fala destes temas hoje, há o choque. O homem sempre foi homem, a mulher sempre foi mulher. Não, muitas vezes isto não é verdade. Simplesmente o período em que não foi assim já está tão lá atrás no tempo que já nos esquecemos. E recuperar isso consegue ser esclarecedor, dá perspectiva, dá outra visão das coisas hoje. Por isso é um tema muito interessante de trabalhar. Não é novidade o tema. Na mitologia há aquelas figuras muito ambíguas, o Loki, o Odin, mas agora passar da mitologia para a realidade é que era outra questão. E isso tem-se avançado muito nestes últimos tempos. Isso é bem interessante, porque eu também cheguei a fazer um artigo, né, relacionado à questão das relações homoafetivas na era viking. E a gente ainda não tem muitas informações, mas eu achei um trabalho fantástico que falava sobre isso, e aí eu destrinchei. Então, falei das questões também femininas, por exemplo, porque muitos têm aquele questionamento se o Thor, na Tringilda, teria sido uma versão do que hoje nós temos do ser drag queen, do transvesti. Então, eu mesmo fui destrinchando que para a saga a gente não tem essa confirmação, não tem essa relação de fato, mas isso não estava ligado a uma questão dele estar trocando de gênero, isso foi um disfarce para recuperar o seu martelo, de certa forma. Mas há diversos sites que gostam de compartilhar esse lado. A série Vikings deu um boom, né, naquela questão também. A Lagertha tem um relacionamento com a Astrid. Então,
tudo isso foi também fez um sucesso entre a comunidade LGBTQIA+N, então foi Sim, muito diferente de ver, né? sim. E, professor, o que o senhor tem obtido assim dos últimos dados com relação a essa nova pesquisa de gênero? O que tem se visto e analisado com relação a essa perspectiva? Se realmente na era Viking já havia essa identificação com outros tipos de gênero, ou eles ainda não tinham assim, uma classificação, ainda é algo que ainda tem que ter uma certa análise, um cuidado, quando a gente usa os termos. Muita análise e muito cuidado, porque o problema aqui sempre é a idade das fontes. As fontes arqueológicas são uma janela direta para o passado, mas as fontes arqueológicas são também, de certo modo, silenciosas. Temos artefactos, não temos as palavras e ideias que estavam associadas. Essas conhecemos por fontes escritas, mas que são tardias, pós-vikings. E há sempre o risco de que, quando agarramos em achados, por exemplo, do século X e em fontes do século XIII, de estarmos a projetar nesse século X ideias posteriores. Portanto, ou dito de forma simples, nós não temos nenhum texto feito por um viking em que ele se identificasse com o género masculino, feminino ou terceiro género. Temos uma discrepância entre a biologia do corpo e os artefactos com que ele foi enterrado. O que é que eles depois faziam com base nisso não sabemos. Há sempre nestes temas o risco de estarmos a projetar sobre o passado a nossa compreensão de uma coisa, ou os nossos termos e conceitos. Portanto, é preciso muita cautela com o uso das fontes escritas, porque elas não são coevas, não são do período viking, são posteriores. Terão algum reflexo do passado? Sim. As sagas e as Edas não são registros históricos rigorosos, nomeadamente as sagas, não são crónicas, são memória romanceada, são romances históricos medievais, se quisermos. Não são fontes que sirvam como dados históricos rigorosos, não têm datas muitas vezes, por exemplo. Mas uma coisa são datas e ideias exatas, outra coisa é fenómenos sociais que tendem a prolongar-se no tempo e a mudar muito mais devagar. E é nesse sentido que se agarra nas sagas, na esperança de, pelo meio do que tem lá de século XIII, XII ou XIV, haver vestígios de algo mais antigo que perdurou na sociedade e que continuava a ter reflexos. Mas isso está pelo meio de muita coisa mais recente, por isso é preciso ter muito cuidado a analisar isso e com as projeções que se faz disso para vestígios arqueológicos anteriores. Portanto, se nós temos nas sagas referências a relações homoeróticas ou relações homossexuais, isso pode refletir memórias de situações anteriores do período viking, mas também pode ser um enfabulamento dessas memórias que vai muito para lá do que realmente existia. Perceber os dois nem sempre é fácil. A arqueologia permite-nos dar alguma consistência física ao que está nas sagas. Por exemplo, durante muito tempo pensou-se que as sagas, quando falam em mulheres guerreiras, que era fantasia tardia. Porque não havia vestígios arqueológicos de mulheres que usassem armas. A descoberta de túmulos de mulheres guerreiras permite dar consistência histórica ao que está nas sagas. Agora, até que ponto é que é outra questão? Até que ponto é que a mulher biológica que se vestia de homem identificava-se com o homem? Não sabemos, só temos histórias posteriores. Portanto, há sempre aqui muita cautela a ter. O que sabemos, isso é certo, é que a biologia nem sempre coincidia com o papel social. Podiam divergir. Agora, até que ponto? Com que etiquetas, com que nomes, com que ideias, isso é muito mais complicado de perceber. Há um caso interessantíssimo portanto, a Escandinávia antiga não era uniforme culturalmente. Mesmo dentro do universo nórdico indo-europeu havia várias variantes regionais. Depois havia os Sami também, que ainda hoje existem. Povos do norte da Escandinávia, que nem sequer são indo-europeus, são urálicos. É um universo cultural completamente diferente. Mas que conviveram com os nórdicos, na verdade, viking. Portanto, que trocavam entre eles homens e mulheres, comercializavam, trocavam ideias. Há até alguns aspectos, se não mesmo divindades da mitologia nórdica, que podem ter origem ou influência Sami, o Odin, no seu momento mais xamânico, a Freya, em aspas, a Sif, a mulher do Thor, por exemplo. E há uma povoação, mais ou menos no centro da Suécia, onde foi descoberto o túmulo de um homem que foi enterrado com uma mistura de artefactos nórdicos e Sami.
incluindo roupa de mulher. Ele foi sepultado vestido de mulher, usaria utensílios de mulher nórdica. Portanto, há aí uma divergência entre a biologia do corpo e o que se usava a roupa. Homem biológico, mas com utensílios de mulher, incluindo caixinhas de agulhas, coisas que os nórdicos diriam é mulher, mas biologicamente era um homem. Mas como é que essa pessoa se identificava? Não sabemos. Identificava-se como mulher ou como homem, como nórdico ou como sami. Aí é que está a dúvida. Porque a arqueologia lá está, é silenciosa. Não vem com legendas, com etiquetas a dizer a pessoa usava isto naquele sentido. Temos que deduzir com base em textos, mas como são tardios, há um risco de estarmos errados. Nossa, muito interessante. Não conhecia esse achado arqueológico desse homem que foi enterrado É fascinante, com porque roupas de mulher. Isso seria um homem seria um homem encorpado, grande, acho que morreu pelos seus 40, 50 anos, e agora imagina que seria um homem encorpado, grande, a andar numa aldeia, vestido de mulher, com roupa de linho, com joalharia de mulher, a figura que devia ser, o impacto que devia causar. Uma hipótese que se põe é que era uma espécie de xamã. Tradicionalmente, em várias culturas do Círculo Polar Ártico e na América do Norte, o xamã assume uma espécie de terceiro género. Não é socialmente nem masculino nem feminino, uma coisa no meio, porque está entre mundos. É a pessoa que faz a ponte entre este mundo e o dos espíritos, e por isso assume também socialmente uma imagem que é também ela liminar, intermédia entre o homem e a mulher. Podia ser um caso desses, mas se era ou não, não sabemos, é só uma possibilidade. muito interessante. Eu não sei se você já chegou a ver o filme do Homem do Norte, do Robert Eggers. Não. Acho que sei qual é que é, mas não vi. Tem uma cena que aparece realmente uma espécie de um xamã que está usando roupas que são de caráter feminino, broches, um vestido, e isso, quando o senhor falou, me chamou muita atenção, porque é realmente fascinante pensar que poderia ter utilizado a roupa, né, a possibilidade do uso da roupa feminina em pessoas do caráter, no caso, sexo masculino. Mas, assim, é uma coisa que eu, quando vi o filme, eu ainda tinha dúvida se foi feito para o filme ou se havia realmente uma possibilidade. E quando o senhor falou, realmente há uma possibilidade, realmente, É possível, está ligada a figuras xamânicas. sim. Isto é uma coisa, se não estou em erro, a palavra norte-americana é Berdache, se não me falha a memória. São os terceiro género ou três espíritos, que não são nem homem nem mulher, é uma coisa no meio. Claro que a gente pode dizer, isso é na América do Norte, a Escandinávia e a Europa. Mas isso é quando nós olhamos para um mapa e não para um globo. Se agarrares num globo, tens o Círculo Polar Ártico, que vai apanhar o norte da Escandinávia, o norte da Europa e o norte da América. E aí já percebes que a proximidade geográfica é relativa. Se falares de culturas do Círculo Polar Ártico que contactavam entre elas, viajavam, trocavam, percebes que há aí um elo de ligação e não custa imaginar nesse caso que uma coisa que vês na América do Norte pudesse encontrar também na Escandinávia do Norte, dentro do Círculo Polar Ártico. Às vezes ajuda a deixar o mapa de mesa passar para o globo, para perceber as relações que pode haver entre zonas do globo que parecem distantes, mas que não, na realidade estão próximas. Muito interessante. E, professor, para quem tem esse interesse, né, de ter esses estudos, principalmente nós, né, os brasileiros, que às vezes temos esse contato próximo, né, com Portugal, como que estão, assim, funcionam os estudos, para quem quer estudar essa parte dos estudos escandinavos, da Era Viking, no caso, nos países ibéricos, seja Portugal ou Espanha, como que está atualmente, né, essa questão da pesquisa, dos grupos de pesquisa? Em Portugal não há muita coisa, infelizmente. Não há nenhum centro especificamente dedicado a este tema. O que há é pessoas que volta e meia arriscam, foi o meu caso, mas não sou o único, mas é um risco, é um arriscar que obriga a inevitavelmente ligar-te a alguma universidade ou investigação do Norte da Europa, porque no Sul há muito pouco. Em Espanha há um bocadinho mais. Em Espanha tens alguns académicos em várias universidades espanholas que estão mais ligados a isso, que são capazes de orientar um bocadinho de trabalhos nessa área. Mas, inevitavelmente, vais ter que ir buscar ou informação ou conhecimento ao Norte da Europa.
Portanto, um seminário Norte Europa, um curso rápido, um semestre Norte Europa vai ter que passar por isso inevitavelmente. Porque no Sul, neste caso em Portugal e Espanha, há muito pouca coisa instituída. Há pessoas que o fazem individualmente, mas em termos de instituições há muito pouco. Isto já para não falar nas bibliotecas. É preparado para investir numa biblioteca pessoal, tem visto aqui atrás, tem que ser, não há outra forma. Porque em Portugal há muito pouca biblioteca especializada neste assunto. Depois nós os que nos aventuramos é que partilhamos entre nós a bibliografia, muitas vezes. Portanto, tens artigos, aquele capítulo, aquele livro, empresta aí, mostra aí, envia para aqui, tira fotocópia. Por não outra forma, não há bibliotecas especializadas nisto em Portugal. É um investimento pessoal e interpessoal, muitas vezes. É verdade. É bem interessante, porque no Brasil também a gente acaba recorrendo, né, também. A questão do norte também da Europa, dos países escandinavos, para fazer pesquisa, principalmente porque nós não temos, né, uma ligação assim direta, uma passagem escandinava aqui no Brasil, no caso da Era Viking. Mas a gente realmente recorre a esses processos e acaba conhecendo, né, temas também diferentes, como foi o seu caso, né, dessa pesquisa de investigação de que os nórdicos teriam essa passagem pela Península Ibérica, pelos estados portugueses, espanhóis. Então, é bem interessante de se analisar. E, professor, voltando um pouco àquela questão, né, dos nórdicos na Península Ibérica, essa questão, mesmo que ainda a gente não saiba, né, dessa questão das pilhagens, dos assentamentos, é possível dizer que houve uma troca comercial entre os escandinavos e os portugueses na época? Sim, se bem que idade vikings a falar do século XI, XII para trás. Se houve trocas comerciais, terão sido limitadas, muito localizadas e se calhar mais ou menos potenciadas pelos ataques. Por exemplo, resgates, isso é uma troca comercial. Sórdida, mas é. Portanto, raptavam pessoas e exigiam, pois, resgate, uma forma de extorsão. Isso podia haver. Eventualmente, pequenos contactos comerciais de pequena escala, a nível local, podia haver. Agora, grandes contactos comerciais mais duradouros, não, isso terão vindo depois. Até por uma questão de distância geográfica e até pelo próprio contexto da Península Ibérica. Porque quando se está a idade viking, o que há na Península Ibérica é a chamada reconquista. Portanto, a instabilidade política, a relativa pobreza, o estado de guerra constante limitava grandemente os contactos comerciais. Eles começam a surgir mais nos séculos XI, XII. Antes disso, é uma coisa mais limitada. Bem interessante. E, assim, teria alguma suposição do motivo pela qual eles teriam interesse na Península Ibérica? Tipo assim, além da questão das pilhagens, qual seria, assim, um principal fator que levou eles virem do norte até essa região, especificamente? Isso aí eu suspeito que de início era só uma questão de ir explorando a costa, sem grandes expectativas sobre o que iam encontrar. Uma vez tendo vindo uma ou duas vezes e voltando para o norte, espalham-se as histórias do que é à espera de encontrar. As cidades assim, os mercados acolá, aquela costa e tal, os recursos naturais, e já é diferente. Mas isso nunca terá sido grande incentivo, porque o Europa Ocidental não era oriental. Não havia Bizâncio, não havia Constantinopla, não havia as riquezas do Oriente, não havia a prata árabe que subia de Médio Oriente até aos rios russos e ao Báltico. Portanto, o incentivo para visitar a Península Ibérica, visitar entre aspas, terá sido inicialmente a exploração, deixa cá ver o que é que eu encontro, seguir a costa, passando uma, duas vezes àquela cidade, vou também lá onde aquele meu primo conhecido amigo foi pilhar aquilo ou conhecer aquilo, mas como nunca eram grandes riquezas como o Oriente, não terá atraído muito, e de resto isso reflete também nos próprios registros escritos, que apesar de fragmentados, têm muito menos peso, muito menos ocorrência de ataques do que na Europa Oriental. Eu vou só pedir aqui uma pausa, desculpa, tinha aqui a minha cadela na minha cama, aflita, tenho que tirá-la daqui, espera aí só um momento. Não tem problema. Anda lá, gatinha. Ah, que bonitinha.
Ok, de volta, desculpa. Muito legal, a primeira participação de um pet aqui nas entrevistas, foi bem legal. E, professor, quais são, assim, o nome desses principais documentos? Existem nomes? Foi um livro? É um pergaminho? Quais são esses principais documentos dessas fontes que foi possível encontrar sobre essa passagem? São vários. Portanto, basicamente há dois tipos de fontes. Há as crónicas, que são textos mais maçudos, mais detalhados, e depois há os chamados cartulários. Basicamente é um registro que os mosteiros tinham dos vários documentos, doações, vendas, compras de terrenos, o que fosse. No caso das crónicas é mais fácil encontrar, comparativamente falando, porque muitas delas estão traduzidas, estão editadas, têm um índice, é mais fácil. Estamos a falar de crónicas asturianas, nomeadamente a crónica albeldense, a chamada crónica profética, a crónica de Afonso III, isto para o norte da Europa. Depois, mais à frente, a crónica ou história silense, a história compostelana. Para o sul, muçulmano, aí estamos um bocadinho mais limitados porque perdeu-se muita coisa. Temos fragmentos, obviamente o Ibn Hayyan, o Ibn al-Qutiya, que muitas vezes sobrevivem só em pedaços de informação. Temos algumas histórias mais vastas em árabe, mas que incorporam pedaços de informação de fontes que se perderam. Nos cartulários, isso é o que dá mais trabalho, porque nem sequer são capítulos, é dezenas, centenas de documentos individuais num só volume, sem necessária relação entre esses documentos. Isso foi o que me deu mais trabalho na pesquisa, é vê-los um a um. E não era fácil perceber, porque nem sequer podes guiar pela data, muitas vezes. Porque o facto de um documento ser, por exemplo, de 1200 troca ao passo, não quer dizer que não tenha informação pelo meio referente ao século X. Portanto, nem sequer te podes guiar pela data do documento, tens que vê-lo linha a linha. E isso é que dá muitíssimo mais trabalho. Eu, de certeza que me escapou muita coisa, certeza que há cartulários por aí com um ou dois documentos que têm mais informação. E isso vai-se encontrando, isso ainda acontece com outros temas já muito mais estudados. Volta e meia, algum historiador descobre um documento novo perdido num cartulário de um mosteiro qualquer. Isso vai aparecendo, que é o que dá mais trabalho a esse. As crónicas são mais limitadas, há menos, é mais fácil encontrar informação. Até porque tem a informação organizada historicamente, cronologicamente. Aí é mais fácil. Os cartulários, isso não garante nada à data. Até porque era muito comum nos contratos de venda ou de doação aos mosteiros haver sempre uma narrativa introdutória que contava a história da propriedade ou dos proprietários. E é aí, nessa história, que está muita da informação sobre os vikings na Península Ibérica. Nem é em si no documento, no centro do documento, o terreno que é vendido. É a história precedente que é dada como introdução. A desvantagem é que essa história muitas vezes é vaga. Não dá datas precisas. Podes, quando muito, talvez fazer uma aproximação por via das figuras que são referidas na história, se tiveres datas de anos de vida e morte para elas. Senão, nem isso. Nossa, Se querem estudar isto, preparem-se para o trabalho, porque não é só as fontes que já se conhecem, muitas vezes é rever o que já se vê dessas fontes, ou é procurar fontes novas, não se sabe bem onde. É um bocadinho um tiro no escuro. É verdade. E, professor, no caso, o seu livro que foi lançado sobre o tema é um dos primeiros a terem sido lançados sobre isso? É o único atualmente? Ou outros já começaram a fazer produções sobre esse tema? O único não é, há mais, e também não foi o primeiro. Já havia alguns, tinha aqui ao pé de mim, tinha aqui um ao pé de mim, por exemplo. Isto aqui, que durante muito tempo foi considerado um senhor espanhol, é um livro galego, da língua espanhol, que eu usei para a minha pesquisa. Este é dos anos 80, se não me falha a memória. Portanto, já havia este trabalho. Simplesmente, qual é que era o problema? Era o tipo de leitura que se fez das fontes, que tem que ser revisto, ou fontes novas que foram aparecer, que não foram tidas em conta quando este livro foi escrito. Portanto, já havia trabalhos antes, e havia outros também. O Eduardo Morales Romero também tem uns quantos. Há vários. Fora os artigos que se iam publicando, em publicações aqui, jornais, revistas, etc. Depois do meu livro já foram aparecendo mais um ou dois, ou então artigos.
que basicamente ou vão mais ao detalhe, ou reciclam parte da informação, ou reinterpretam parte da informação. Quem tem a ideia que a história enquanto disciplina académica, o estudo do passado, que é uma coisa que a pessoa estuda, está feito tudo arrumado para ser um tema seguinte, não funciona assim. A história está em constante atualização, está sempre a rever-se os estudos que se fez no passado, porque se reavalia as fontes que se conhece ou porque aparecem fontes novas. Portanto, o livro publicado em 2017, se não falha a memória, de lá para cá já se fez mais alguma coisa e na volta, se calhar daqui a uns anos, estou a rever o livro e publicar uma versão reeditada ou revista, porque há informação nova que vai aparecendo. O que também é normal, o que não falta por aí são livros que se tornam referências e que passado 10, 20 anos são revistos e reeditados com nova informação. Ou com capítulos novos até, por exemplo. Isso é a coisa mais normal do mundo da história. Livros de história não são bíblias, pessoal. Não é tipo, está escrito e acabou, e agora é verdade para todos os tempos. Não, é revisão constante. Portanto, já havia, há já uns quantos, há uns mais específicos, por exemplo, que se focam só no sul muçulmano, também há. Portanto, isso é constante. Bem interessante. E, assim, essas fontes que o senhor estava falando, essa questão das fontes árabes, né? Elas, elas indicavam, por exemplo, que eram, no caso, são comerciantes dessas regiões que, de certa forma, testemunharam essa passagem escandinava nos países ibéricos. Não necessariamente comerciantes, o que se tem essencialmente são registros. Portanto, há dois tipos de fontes árabes neste caso. Há uns registros mais cedo em estado bruto, que são o quê? São missivas, são notícias que chegavam aos palácios dos governadores ou do emir e depois califa. Mensagens trocadas entre governo central e local. E há alguns documentos com isso. Ou então são crónicas que vão buscar essa informação e a integram nos textos dos autores das crónicas. Por exemplo, há uma em que basicamente aquilo quase que parece somente uma recolha de fontes, em que o autor da crónica faz como que as notas, no ano tal, a pessoa tal escreveu esta carta e depois cita a carta. E o emir responde desta forma e depois cita a carta. E é aí pelo meio que aparecem as referências aos vikings. Referências, notícias dadas por comerciantes, não há praticamente nada. É quase só autoridades, o poder local, o governo local ou central, a trocar informação entre eles e pelo meio surgem as notícias. Ou então essa informação foi incorporada em crónicas posteriores. Pelo meio é capaz de haver também alguma coisa de memória viva, oral. Porque se for uma crónica escrita próxima dos acontecimentos, vai-se buscar testemunhos que não foram escritos, mas estão na memória das pessoas. Isso também aparece às vezes um bocadinho nas fontes árabes. Percebe-se que foi isso, que houve ali memórias que foram recuperadas e anotadas em escrito. Bastante interessante. Então, eles... mas há, assim, descrição, olha, foi vista uma embarcação... Sim, exatamente isso. Há até algumas bastante interessantes, são muito detalhadas, que dizem, por exemplo, o número de embarcações, em que dia do mês é que chegaram onde. Há uma referência a uma troca de correspondência entre o, entre aspas, rei muçulmano e o conde galego, portanto seria cristão, mais para o norte da Península Ibérica. Dá a ideia que contra um inimigo comum tinham chegado a uma espécie de acordo para se vigiarem uns aos outros, a costa uns dos outros. Portanto, se chegar os vikings à tua costa, tu avisa-me para eu saber. É este tipo de documentos que surgem, muitas vezes com dados exatos. Por exemplo, esse da carta, mensagem enviada por um conde galego ao emir ou califa, dá-te não só o ano, o mês e o dia em que os vikings chegaram ao Rio Douro, mas também a altura do dia, o meio do dia, refere ele. Isto é raríssimo, quase não há mais fonte nenhuma com este grau de detalhe, mas aparece muito mais nas fontes árabes do que das do norte da Península Ibérica, que é raríssimo. É mais um motivo pelo qual é muito, muito, muito a pena ter-se tão poucas fontes do sul da Península Ibérica. Porque, a avaliar pelo que temos, se tivéssemos as fontes todas ou quase todas, temos uma riqueza de detalhe que nunca poderíamos ter com as fontes do norte da Península Ibérica. Porque essas são muito mais breves. Essas raramente dão dias e meses.
As árabes conseguem dar muitíssimo mais detalhe, porque lá está, porque são fontes que preservam mensagens diárias. Por isso, é tipo relatórios, tem muito mais detalhe. As crónicas do norte da Península Ibérica é muito mais no ano tal aconteceu isto. E não diz mais nada. No ano tal foi aquilo, nem não diz mais nada. Não, falta, é muito pouco. Falta ali a carne, falta o detalhe. As fontes árabes têm isso, mas infelizmente são poucas. Nossa, muito interessante. E acho que se encontrassem, né, digamos, artefatos que teriam sido, de certa forma, até deixados, né, na região, nossa, acho que seria assim uma coisa assim de outro mundo, né? Mudaria muito a história que a gente conhece da Península Ibérica. Pensou em encontrar um artefato relacionado a Odin que foi deixado, um martelo de Thor do pescoço de alguém que acabou também ficando na região. Isso é de fato bem interessante. O senhor estava até falando da questão de Santiago de Compostela. Como é que foi esse início, né, dessa escavação, dessas informações que tem assim circulado, no caso, né? Eu não sei se a escavação avançou sequer. Eu sei que eles pediram Uhum. financiamento e tinham uma ideia de mais ou menos onde é que queriam escavar. Porque encontraram um documento, lá está, aqueles documentos pequeninos nos cartulários, que de vez em quando encontram-se. Havia Uhum. um que falava numa cidade dos normandos, ali alguns perto de Oh, Santiago de Compostela, levantando a suspeita de que terá sido local de um acampamento. nossa, que Em meados interessante. do século X, houve um grupo relativamente grande de nórdicos que chegaram à Galiza. As fontes falam em 100 navios. Se realmente eram 100 ou não, isso é outra questão. Mas seria muitos, certamente muitos. Uau. E é um grupo que esteve presente na Galiza durante mais ou menos um ano. Durante mais ou menos um ano, um grupo de vikings grande pilhou, viajou, assentou, andou pela Galiza, um bocadinho à solta, sem grandes restrições que se conheça. E portanto, um grupo desses, se fixa todo num local, tem que ter um acampamento grande. Se esse acampamento fosse grande e marcante o suficiente, é plausível que ficasse na memória popular a história da cidade dos normandos. Agora, se a escavação realmente avançou e se avançou, se encontrou alguma coisa, isso é outra questão. Porque um acampamento, o que deixa são vestígios muito próximos da superfície. É o que? As estacas de tendas, é coisas que caem ao chão, são artefactos que se perdem. Isso fica muito à superfície. E numa região que é densamente povoada e cultivada durante mais de 1000 anos, esse tipo de vestígios tende a desaparecer. Porque a terra vai sendo remexida e, portanto, os vestígios perdem-se. Alguém encontra, ou usa, ou derretem-se, ou desaparecem. Portanto, não sei se consegue encontrar alguma coisa. A única hipótese é se esse local exato for numa zona em que as condições do terreno não o tornassem propícios à agricultura e à construção. Porque nesse caso o terreno ficava em paz, descansadinho. Mesmo ali à espera de ser escavado por arqueólogos. Isto vê-se muito em Inglaterra. Nos últimos anos tem-se escavado muito as bases do chamado Grande Exército, que invade a Inglaterra no século IX. E tem-se descoberto algumas, incluindo vestígios de grandes acampamentos. Mas que chegaram até hoje porquê? Porque estão em colinas arenosas ou em zonas arborizadas onde não se tem construído nem cultivado nos últimos séculos. Isso preservou os vestígios que estavam quase à superfície. No caso da Galiza, ou é numa zona assim, ou então os vestígios já desapareceram, porque já foram remexidos. Só o cultivo da terra, a construção, isso limpa tudo. Portanto, veremos. Pode ser que nos próximos anos apareçam coisas novas e emocionantes, porque é como dizes, achar é que não é só uma peça ou outra. Achar o vestígio de um acampamento viking na Península Ibérica era, por um lado, como dizes bem, o que isso ia mudar na nossa compreensão do período, mas também o que isso ia fazer na imaginação das pessoas. A súbita popularidade que ia ter estudos vikings em Portugal e em Espanha. Porque de repente estava ali ao nosso lado, não é só um documento poerente perdido lá não sei onde na biblioteca, ou vestígios estão lá no Norte da Europa, não, estavam ali ao nosso lado. Isso ia inflamar a investigação do tema em Portugal e em Espanha. Mas veremos se encontram ou não. Nossa, já estou assim, imaginando como que eu vou fazer o doutorado. Agora vieram várias ideias, achei muito interessante.
de fato, porque quando eu li o seu livro, eu não fazia ideia dessa passagem. A única referência que eu vi a primeira vez sobre essa passagem na Península Ibérica acho que foi na questão, eu não sei se foi a National Geographic que chegou a citar, eles fizeram uma curta animação sobre um guerreiro que chegou a ir numa região, e aí eles chegaram a fazer uma menção de que eles tinham chegado, né, numa área lá, e era essa área, né, no caso tinha até, acho que da região também da Sicília, se não me engano, algumas regiões, e aí ele chega a falecer, aí conta um pouco dessa questão da passagem por Valhalla, e eles fazem essa menção. Aí eu fiquei com essa... Nossa, eles passaram também por outros lugares, aí quando eu vi essa da questão da Península Ibérica, eu disse, nossa, então deve ter uma relação. Pode ser que a gente tenha uma relação até da questão de Portugal com a Escandinávia, então isso começa, né, a vir, de certa forma. A gente começa a ter essas ideias e é muito interessante isso. E, professor, o senhor tem, assim, ainda alguma questão de dar continuidade ainda a essa pesquisa, de ainda estar em processo ainda de ampliar essa questão dessa passagem? É tal coisa, eu vou seguindo o que outros escrevem e pesquisam, vou recolhendo uma nota e daqui a uns anos, se calhar, faço uma revisão do princípio ao fim do livro e atualizo o que há para atualizar. Isso. Fora isso, não posso estar focado só nisso, porque o tema, a informação até vir é tão escassa, porque não há muito ali a extrair. É tipo a conta-gotas. Um ano ou outro sai mais um bocadinho de informação. Não há nenhuma explosão. Lá está, se for tal achado arqueológico gigante, aí sim se tem uma maravilha. Mas fora isso é um bocadinho migalha a migalha, gota a gota. Depois vou ler para outros temas associados a esses ou dentro do universo viking também. Não há, por exemplo, nada que permita substanciar em termos físicos a questão da escravatura, por exemplo. Porque volta e meia os documentos que nós temos referem qualquer coisa tipo, por exemplo, que pessoas capturadas no que hoje Portugal e Galiza foram levadas como escravos. Para onde? Vendidos onde? Isso não sabemos. Seria interessante, por exemplo, encontrar as coleiras de escravo que encontramos na Irlanda, por exemplo, algumas, do período viking, encontrá-las em Portugal ou na Galiza. Isso seria interessante, porque era um detalhe físico, mas não há. Isso é uma coisa que, infelizmente, está por explorar. Também não há material para isso. O que depois tem feito também é voltar aos documentos que conhecemos e ler ou reler e reinterpretar e tentar, nas entrelinhas, retirar informação extra. Por exemplo, há um que eu tenho visto e insistido com alguma persistência, que é o registro de um resgate em 1020, o documento é de 1026, 23, mas o resgate residencial é o anterior, e que nos dá um resgate em géneros que foi entregue aos vikings pela libertação de duas mulheres. E isso é interessante, porque um resgate em géneros é muito mais complicado de fazer que um resgate em ouro ou prata. Ouro ou prata é relativamente fácil. Levas o ouro ou a prata, é pesado, dizem sim ou não, e depois libertas a pessoa. Ok. Agora, quando o resgate é uma vaca, 3 espadas, lenços, camisas, uma pele de lobo, uma quantidade de sal, como é que se chegou a essas quantidades e esses objetos? E aí há várias possibilidades. Aí, ou é um resgate, chamamos assim, à la carte, tipo buffet, chegas ali, escolhes o que quiseres, tiras e levas, alguém registra, depois passa para um documento, pode ter sido isso. Portanto, os vikings vieram libertar aquelas mulheres, dás como que uma montra de coisas que eles podem escolher, eles tiram, vais tomando nota e essa informação passa para o documento. Outra hipótese mais interessante é que houve regateio. Alguém regateou o resgate. Se regateou, houve comunicação. Se houve comunicação, houve intérpretes. Quem é que interpretou o quê? Estamos a falar de vikings que falavam uma língua medieval ibérica, uma forma primitiva de galego, ou estamos a falar de pessoas de Missa Ibérica que falavam uma língua nórdica, que comunicavam com os vikings. E aí há todo um conjunto de hipóteses. Até porque esse resgate, que é o mais curioso, não inclui o ouro e prata. Porquê? Se era tão comum o resgate em ouro e prata? Deve ter havido negociação.
ou se não houve negociação naquele momento, havia a experiência de negociações anteriores e contactos anteriores com os vikings, com um bocado mais de intimidade e proximidade, e porventura também a aquisição de linguagem. Isso é uma coisa que eu tenho olhado agora, recentemente. Até escrevi há pouco tempo um texto para isso. Não sei como é que está agora, porque está um bocado preso na revisão e edição. Mas tenho trabalhado um bocado isso. Porque um resgate tão complexo exige negociação. Se há negociação, há regateio, logo há uma língua comum para conseguir dizer sim e não em quantidades, quero aquilo, não quero aquilo, dá-me 3, troco por 2. Isso exige comunicação em linguagem. E, portanto, ou temos os nórdicos que sabiam falar uma língua ibérica latina, ou temos ibéricos que sabiam falar uma língua nórdica, nem que fosse de forma rudimentar. Isso foi um detalhe muito interessante. Não é? Porque depois abre a possibilidade de teres tido contactos muito mais próximos do que simplesmente chegar, roubar e ir embora. Porque quando isso acontece, tu não tens tempo para contactar com as pessoas, aprender a língua delas, compreendê-las, perceber quais as regras de interação, como é que te aproximas a elas, como é que as saudas, como é que mostras respeito para não haver problemas. Esse tipo de aprendizagem exige um contacto muito mais prolongado do que chegar, roubar e ir embora. E depois levávamos para aquela questão que já fizeste do comércio a nível local. Quando há uma situação de contacto mais prolongado, há comércio. Pode até haver troca de lados. E volta e meia, nas fontes escritas sobre a idade viking, por exemplo, em França, há referência a pessoas que trocavam de lado. Monges que se juntam aos vikings, que se tornam apóstatas. Por exemplo, há referência a isso. Pessoas que são capturadas e que depois, síndrome de Estocolmo ou não, juntam-se aos vikings. Portanto, isso pode ter acontecido também na Península Ibérica. E pode ser casos desses, ou parecidos com esses, que estão por trás desse resgate mais complexo que terá havido comunicação. Comunicação com base nessas experiências. Nossa, é uma coisa assim bem vasta mesmo. E, professor, o senhor tem dados, por exemplo, eu vi uma questão com relação aos nórdicos na região da Sevilha, que teriam tido algumas pilhagens nessa região. Como é que era, que foi esse processo, né, nessa região? É uma das que mais comentam é a questão da Sevilha, pelo que eu vejo. Porque vamos para carregar, espera aí. Mais minutos diretos? Ok. Sevilha foi pilhada e atacada várias vezes. E a primeira investida viking na Península Ibérica, no ano 844, quando chegou a Sevilha, apanhou a cidade praticamente desprevenida. E por isso os vikings tomaram-na, pilharam-na, ocuparam durante algum tempo. Porque a cidade estava muito mal protegida e ninguém esperava que os vikings chegassem, foi um bocadinho de repente. Portanto, aí foi um episódio marcante para a história daquela região. A chegada, tomada, pilhagem e ocupação da cidade pelos vikings durante algum tempo. Foram ali meses, se não me falha a memória. Mesmo tendo sido expulsos em Sevilha, depois mantiveram-se naquela zona durante algum tempo ou voltaram várias vezes. Nas outras vezes que voltaram, em 858 e depois em 859, já encontraram a cidade mais bem preparada. Aí já há notícias de navios a guardar o rio Guadalquivir, já há notícia de postos de vigia, de fortificações, aí já é diferente. Mas o primeiro ataque foi uma surpresa, e daí o sucesso deles. A cidade não estava preparada. Portanto, Sevilha foi, durante algum tempo, conquistada, ocupada, pilhada por vikings. Isso ficou na memória local. Faz um bocado do folclore local, faz parte dele. Porque a cidade simplesmente não estava preparada. Nem o próprio governo central no sul, muçulmano da Península Ibérica, estava preparado para isso. Foi apanhar surpresa. Daí notar-se nas décadas seguintes, e em particular no século X, uma certa litoralização do mundo ibérico muçulmano. Isto é, depois dos primeiros ataques em que o califado foi apanhado de surpresa, nota-se que há um movimento para a costa para guarnecê-la. Fortificações, frotas, povoações costeiras mais bem preparadas. Mas foi uma lição que se aprendeu em resultado do desastre que foi Sevilha em 844.
E aí, como foi uma presença tão prolongada, tão detalhada, às vezes as fontes árabes dão-nos aqueles pequenos episódios locais. Entraram na mesquita e contaram pessoas assim, no mercado havia pessoas acolá, havia este tipo de indivíduos com este nome que lutavam daquela forma. Aí surgem detalhes, ainda está aquele detalhe das fontes árabes que não temos para as do norte da Península Ibérica, mas que temos para as árabes nesses episódios. Há até uma referência, por exemplo, acho que é o do ataque de 844, em que a fonte árabe refere um homem na mesquita que era incrivelmente bonito. Não sabemos porquê, mas a descrição é esta, que havia um homem na mesquita que era incrivelmente bonito. Quem era ele? Porquê? De que lado está o que aconteceu? Não sabemos, mas temos estes detalhezinhos. Nossa, muito interessante. Então, os escandinavos eram vistos, provavelmente, vistos com um padrão de beleza descrito, né, como a gente não sabe, né, se ele é escandinavo, mas Sim. ele era diferente, que a beleza dele, de certa forma, era atraente a quem olhou e descreveu. E era um árabe, se era um escravo cristão no senhor árabe, se era um nórdico, não sabemos. Era alguém que foi encontrado na mesquita. Quanto aos padrões de beleza, isso é curioso ver, por exemplo, as fontes inglesas referem volta e meia as barbas e os cabelos dos nórdicos de forma positiva, como quem diz, de barbas tão bem cuidadas. Passa a ideia nas fontes inglesas que os nórdicos como que estabeleceram um padrão de beleza no capelos faciais de respeito. Portanto, cabelo penteadinho, barba arranjadinha. E há aqui também alguma substância arqueológica, porque alguns dos achados mais comuns em escavações arqueológicas nórdicas são pentes, feitos de osso ou de madeira. Há centenas, é das coisas mais comuns numa escavação de um espaço nórdico, é pentes. Portanto, penteavam-se muito, arranjavam-se muito, homens e mulheres, aqui não distinguia género. Os homens faziam a mesma coisa. Portanto, não sei como é que os muçulmanos ibéricos viram os vikings em termos estéticos. Certamente que os achavam como bárbaros, maus, porcos e sujos, porque era o agressor, mas não espantava se também olhassem com algum espanto para alguns deles, porque barbas, cabelo, bem cuidados, e de resto, se formos ver outro árabe, o Ibn Fadlan, que é a personagem do António Bandeiras no filme O Último Viking, ou 13º Guerreiro. 13º Guerreiro, muito bom. Sim, exatamente. Se leres o texto que dá origem à história do filme, aquilo é um texto verídico, o Ibn Fadlan existiu mesmo. Foi um viajante árabe, esteve no leste da Europa e registou, uma espécie de diário de viagem, o encontro que teve com os vikings no leste da Europa, os chamados Rus. E das descrições físicas que ele faz é altos como palmeiras, lindos de morrer, tatuados das pontas dos dedos ao pescoço. Aí temos lá está, as fontes árabes são maravilhosas nestes detalhes. É uma pena as fontes ibéricas do norte não terem isto. Quando tens estes detalhes, parece que o passado ganha vida, ganha cor, porque não são figuras assim meio tipo fantasmagóricas, tipo sombras no longe. Percebes que foram pessoas reais, como tu e eu, com características individuais e que tu consegues de algum modo rever nas pessoas dois. Portanto, a beleza extraordinária, as barbas cuidadas, as tatuagens, a altura, altos como palmeiras. É fabuloso ver detalhes que a gente tem, incluindo sobre o aspecto e a aparência das pessoas. As tatuagens, elas são descritas que eles tinham alguma coisa de tatuagem? Ou é mais questão de pintura corporal? Pelo que dá a entender a fonte árabe, tatuagens. Agora, de quê? Ele acho que fala em árvores e animais, não falha a memória. Agora, certo quais, não sabemos. É interessante porque a questão da tatuagem, né, apesar de aparecer muito nas séries, fala-se que ainda não foi encontrado corpos com a prova ainda da pele, né, preservada. A gente fala muito dos corpos em pântanos, de ter tido a questão da tatuagem, né, da pintura corporal. Então, é bem interessante saber que também tinha aquele trecho que falava da questão da tatuagem. Eu pensei até que fosse mais a questão de pintura corporal do que tatuagem. É bem interessante isso. Agora, sim, mas para distinguir tatuagem de pintura corporal pode não ser fácil também, atenção, porque se for umas faixas já é. O problema aí é a sobrevivência dos tecidos do corpo humano, porque passado 1000 anos, 1000 e tal anos, 800 anos, não sobra nada.
As exceções é as pessoas que foram afogadas, ou seja, que se afogaram em pântanos, que preservou, ou então corpos congelados. Claro que para os nórdicos não se tem isso, é raríssimo. Mas a tatuagem na Europa tinha, já na idade viking, à vontade, 1000, 2000 anos de história, porque há uns quantos corpos pré-históricos descobertos na Suíça, se não me falha a memória, congelados com tatuagens, porque aí preservou os tecidos humanos. Portanto, não seria de espantar que eles também tivessem. Ah, bem interessante isso, porque fala-se que não houve a questão da tatuagem, mas na verdade já dá um indício de que teve a tatuagem. Há vestígios pré-vikings europeus, portanto, não era uma coisa nova na Europa, e há os tais escritos que falam em corpos pintados, tatuagens, portanto, isso aí sabe-se que havia. Agora, ao certo, quão comum é que era, quais os padrões, com que significado, isso é outra questão. Isso aí já é mais, não há como saber. Mas É que verdade. havia, sem dúvida. Poxa, professor, muito interessante aqui a discussão. Inclusive, se eu tem mais alguma coisa, fazer alguma colocação para aqueles que estão assistindo, para quem quer pesquisar esse tema, o senhor pode ficar à vontade agora. Leiam e abram a mente. Leiam muito, de diferentes fontes e autores de perspectiva. Vão sempre que possível às fontes primárias. Se não conhecerem a língua original, leiam várias traduções, porque o tradutor é sempre um traidor. Portanto, não se fiquem só por uma tradução e logo interpretação do tradutor. Leiam várias, se não conhecerem a língua original. E abram a mente. Preparem-se para aceitar como diferentes, ou melhor, preparem-se para o inesperado, para encontrar diferentes mundividências que vão contra aquilo que nós hoje damos como natural ou óbvio. O que hoje no presente temos como natural, óbvio e evidente, não era necessariamente no passado. Por isso, quando estudam o passado, abram a mente, cuidado com as projeções do presente sobre o passado. O passado é um mundo diferente, outra cultura. Mesmo quando é o mesmo país, é outra cultura, é outro mundo. E pode ter outros conceitos, outras mundividências, outras formas de ver a vida. Aquela questão que falámos de o que nós hoje chamamos transgénero, não binário, terceiro género, no passado podia existir isso, mas não com esses nomes e com outras ideias associadas. E nós não podemos simplesmente assumir que o que temos hoje como verdade também era aceito como verdade no passado. Portanto, leiam muito, estudos modernos e fontes primárias, se for traduções, várias traduções, e abram a mente. Não assumam para o passado as verdades do presente. Tá certo, professor. Professor, muito obrigada Obrigado, pela eu. conversa entrevista. Foi, assim, muito esclarecedor. Eu sou, assim, muito fã desse tema, graças ao seu trabalho, principalmente. E eu acredito, assim, que muita gente vai ficar, assim, muito curioso também para pesquisar, porque é um estudo, assim, que a gente teria, talvez, até fontes em um português numa linguagem mais antiga, né, um galego antigo. Então, e assim, essa questão, né, das nossas relações do Brasil, Portugal, então as pessoas talvez queiram se aproximar também desse tema, que estejam interessadas também para Portugal para fazer esse tema. Então, assim, foi uma coisa muito interessante, esclarecedora. Eu agradeço muitíssimo pelo senhor ter aceitado esse convite de participar aqui no canal com a gente. Obrigado, eu. Foi um prazer. Obrigada. Vou só parar aqui a gravação.